Sabe aquela sensação de que a mente é um lugar caótico, sempre pulando de um pensamento para outro? Pois é, se a cabeça parece um lugar barulhento, sabe, onde se concentrar é quase um luxo, bom, essa análise aqui vai fazer todo o sentido. Vamos tentar entender por que isso acontece e, mais importante, o que dá para fazer a respeito. Para a gente conseguir visualizar essa confusão toda, vamos pegar emprestado uma metáfora, que é genial, do autor Renato Alves. Ele diz que a mente moderna não é nada parecida com um computador organizadinho. Na verdade, ela está mais para algo bem mais caótico, mais barulhento, um circo. E é com essa imagem de um circo super agitado que a gente começa a nossa exploração. E o mais curioso desse circo mental é que, na maioria das vezes, a gente é só espectador. É isso mesmo. A gente senta na plateia e fica assistindo ao caos que se desenrola na nossa própria cabeça. As emoções são os artistas lá no palco, fazendo o show, enquanto a memória e o raciocínio correm desesperadamente nos bastidores tentando botar alguma ordem na casa. E claro, essa distração toda gera umas situações bem peculiares, para dizer o mínimo. Quem nunca, né, ou já ouviu falar de alguém que jogou fora o dinheiro do ônibus sem querer, ou que tomou remédio de outra pessoa? Isso são histórias reais, de gente que num momento de ausência total fez umas coisas até engraçadas. É o que acontece quando a mente está tão mergulhada no seu próprio circo que se desconecta do agora. E aí vem aquela pergunta clássica: onde eu estava com a cabeça? Ok, então, vamos entrar de vez nesse circo. Nesta primeira parte da nossa análise, a gente vai explorar como é que funciona esse espetáculo mental e por que ele parece estar sempre, sabe, com o picadeiro lotado. Tenta imaginar a cena. Pensamentos sobre o trabalho, preocupações com o futuro, lembranças do passado. Tudo isso invade o picadeiro de uma vez só. É como se o trapezista, o malabarista, o domador de leões decidissem se apresentar juntos ao mesmo tempo. O resultado, claro, é uma confusão que drena completamente a nossa energia mental. E esse espetáculo todo desorganizado tem um custo emocional altíssimo. A mente, que podia ser um espaço para foco, para criatividade, acaba virando um palco para ansiedade, para medo, para decepção. Nesse caos, a gente perde a capacidade de ter clareza e, principalmente, de sentir um pouco de paz. Mas ó, essa agitação toda não fica só dentro da nossa cabeça, não. Ela tem consequências bem reais, que dá até para medir. Nessa segunda parte, a gente vai entender qual é o verdadeiro preço que se paga, tanto individualmente quanto como sociedade, por viver com a mente nesse estado de distração constante. O impacto é tão grande que dá para colocar em números: 77 bilhões de dólares. Esse é o prejuízo anual estimado só com distrações e esquecimentos no trabalho lá nos Estados Unidos. É um número, sim, gigantesco, que prova como essa nossa guerra interna tem um efeito muito real aqui no mundo de fora. Tá, mas de onde vem tanto ruído? Bom, uma grande parte disso tudo nasce de um conflito bem profundo nos nossos valores. Uma verdadeira batalha interna entre duas maneiras completamente diferentes de buscar a felicidade. Olha só, de um lado tem o ser, que valoriza o autoconhecimento, a paciência, a paz de espírito. E do outro tem o ter, que é focado em consumo, em status, nessa busca por aprovação dos outros. O problema é que a sociedade empurra a gente o tempo todo para o lado do ter. E essa busca sem fim por mais coisas e por reconhecimento gera uma poluição mental enorme. E a escala do problema é francamente assustadora. Pesquisas, como uma citada por Eckhart Tolle, sugerem que quase 90% dos nossos pensamentos de todo dia são simplesmente inúteis e repetitivos. Pensa nisso. Significa que a gente passa a maior parte do tempo mental preso num looping de preocupações que não levam a lugar nenhum. Essa batalha de valores se manifesta de um jeito bem concreto dentro da gente. Agora, na nossa terceira sessão, vamos ver como esse conflito se parece com um verdadeiro cabo de guerra interno, com personagens diferentes disputando o controle a cada decisão que a gente toma. É quase como naqueles desenhos animados, sabe? Com um anjinho e um diabinho nos ombros do personagem. Dentro da gente, o protagonista somos nós, precisando decidir algo. A mente muitas vezes age como o diabinho, sugerindo o caminho mais fácil, mais impulsivo. E a memória, por outro lado, age como o anjinho, trazendo as lições do passado para tentar nos aconselhar. E esse debate interno não para nunca. A cada pequena escolha do dia, essa luta está acontecendo. É um verdadeiro vale-tudo mental, que deixa a gente exausto, mesmo sem fazer nenhum esforço físico. É simplesmente o cansaço de uma mente que está em guerra constante consigo mesma. Bom, então, se a mente é esse circo caótico e a gente está perdendo essa batalha, existe uma solução?
A boa notícia é que sim. E a resposta não é fechar o circo, mas sim aprender a se tornar o mestre do picadeiro. Vamos ver como é que se assume esse controle. A palavra-chave aqui é autocontrole. E calma, isso não significa reprimir pensamentos ou sentimentos. Pelo contrário, autocontrole é a habilidade de se tornar o diretor do espetáculo, escolhendo qual atração merece o holofote e qual deve esperar um pouquinho nos bastidores. É essa habilidade que devolve o foco e, finalmente, a paz mental. E aqui tem um ponto que é fundamental. A meta não é ter uma mente vazia, não é silenciar o barulho. O circo sempre vai ter seus artistas. Tentar lutar contra os próprios pensamentos é uma batalha perdida, que só gera mais frustração e mais barulho. A verdadeira transformação acontece quando a gente muda de papel. É sair do assento de espectador passivo que só reage ao caos e subir no palco como mestre do picadeiro, sabe? Aquele que comanda o show. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa reflexão. Se a gente aceita essa ideia de que a nossa mente funciona como um grande picadeiro, então a conclusão é clara e é muito poderosa. A direção deste espetáculo tem que estar nas nossas mãos. Somos nós que devemos decidir o que pensar, em que focar e como nos sentir. E para a gente fechar, fica a reflexão. Neste momento, quem é que está dirigindo o espetáculo mental de cada um? É o caos das atrações desgovernadas ou é uma liderança consciente? A resposta pode ser o primeiro passo para uma mudança e tanto.